Cupinchas, há muito e muito tempo, no castelo de Himeji, Castelo Himeji, lá na província de Hyogo, Japão, uma noite de tempestade, trovões, chuva, aconteceu algo inusitado naquela noite. Uma noite fria, escura, trovejava, relampejava, e os Kerai e os samurais, reunidos no castelo, fazendo a guarda do senhor feudal do castelo, estavam lá um pouco entediados. Aquela chuva lá fora, forte, aquela noite escura. E um dos samurais, começa a sussurrar para o outro: olha, sabia que na torre central aqui do palácio, no último andar, é a morada de um yokai, de um monstro, o senhor do castelo, ou a senhora do castelo. E dizem que é por isso que a entrada é fechada. Sabe aquelas conversinhas, sabe, tipo de bar? Bom, um outro samurai responde: não, isso é bobagem, é besteira. Já se viu. Duendes, monstros. Assim que o outro teve uma ideia. Esse é um rapazinho importante para a história. O Morita Zusho, o nome dele. Parece que ele existiu de verdade, viu? Esse rapazinho. Na verdade, viu, Cupinchas, isso aqui não é exatamente uma lenda, viu? Isso aqui figurou em atas, essa história aqui. Assim que um outro samurai pegou as cordinhas para principiar fogo, para transportar o fogo de uma vela para outra, uma espécie de cordinha ou um papelzinho enrolado de palha, e falou o seguinte: olha, a gente tá entediado mesmo? Bem que a gente podia fazer um teste, ver qual de nós tirar a sorte e ver se um de nós sobe nessa torre e verifica se realmente é assombrada. Bom, os caras ficaram meio nervosos, né? Kimodameshi, uma prova de valentia naquela noite chuvosa. Concordaram. E foi esse jogo de sorte. Queimou as cordinhas e deu uma para cada um dos samurais. A cordinha que primeiro apagasse o fogo teria o escolhido para ir lá dar uma conferida para ver se tinha realmente fantasma, monstro naquela torre. E queimando. E beleza. Até que um dos samurais, acho que o mais nervoso, sabe, mais nervoso de todos, foi apagando a chama, sabe, aquela noite, os trovões, foi se apagando e apagou a dele. O vento soprou. Bom, ele é o azarado, chegou até a chorar. Esse azarado que teria que ir lá dar uma verificada nessa torre fechada, vetada, lacrada. Fazia quase 100 anos que ninguém acessava essa torre, viu? Os 7 andares daquela torre. Ele se jogou nos pés dos outros samurais e pediu: não, por favor, me livra dessa, não vou, tenho medo. E os outros, com pena e concordando: quer saber? Existe, ninguém vai não, de boa, bobagem, besteira, ficamos aqui mesmo. Até porque se a gente for pego, sabe, a gente for descobrirem que a gente fez uma brincadeira dessas, a gente vai tomar lá de cima, sabe? O patrão não vai gostar. Assim que eles desistiram de fazer essa prova de valentia. Só que Zusho Morita Zusho, um rapazinho criado da casa com cerca de 16 anos, disse: deixa que eu vou lá verificar se essa torre é realmente assombrada. Os outros inicialmente riram de nervoso, achando que ele estava brincando. Mas não, o moleque: não, vou sim. Bom, os 3 samurais e o rapazinho se dirigiram até essa torre e foram. O rapaz, com uma velinha acesa, começou a subir as escadarias. Andar térreo, segundo andar, terceiro, quarto andar. No quarto andar havia uma porta bem pesada. Ele abriu essa porta, estava lacrada, estava chaveada. Ele abriu, entrou
e viu que era uma espécie de depósito e percebeu que há muito tempo ninguém entrava nesse lugar. Foi para o 5º andar. No 5º andar, se não me engano, haviam armaduras. Deixa eu ver se era isso. No 5º andar haviam armaduras enfileiradas, empoeiradas e cheirando a sangue. Armaduras que foram usadas em batalhas pelos senhores feudais desse castelo. Fechadas, empoeiradas, né? E ele passou por esse corredor de armaduras rumo ao 6º andar, até que chegou no 7º, o topo. Lá o ar mudou, no 7º andar. Ele abriu a porta, entrou e sentiu que o ar estava pesado e de repente a vela dele apagou. Vai pra luz, imagina tu no escurão, sozinho numa torre dessas antigas. Ele viu que na escuridão surgiu uma espécie de luz. Era uma Onidama, uma bola de fogo fato. Se juntaram mais bolas de fogo e começaram a bruxulear na frente dele. E ele, com medo, aquelas bolas de fogo foram se juntando e formando figuras humanas que se aproximaram dele. Mulheres, meio fantasmas, intangíveis e tal. Aias, servas de rainhas, servas de princesas, aias, damas de companhia. E eis que surgiu uma sombra, um vulto com mais sombras na volta, e surgiu a figura de uma mulher, muito bonita. Cabelos longos, jeito altivo, e já falando como se estivesse mandando. O que tu veio fazer aqui? Os 2 espíritos se afastaram e se juntaram a essa trupe estranha de fantasmas, ou ao que parece fantasmas, né? E ele se apresentou, me chamou Morita Zusho e explicou todo o caso para elas, sobre a prova de valentia, que todos desistiram, ele decidiu subir por livre e espontânea vontade. E essa senhora, tem coragem. Bom, já que tu tem tanta coragem assim, eu vou te dar isto aqui. E esticou a mão para um lado, puxou e jogou nos pés dele uma coisa. Isso que vocês estão vendo, Copinchas, era um pedaço de armadura. Um pedaço de armadura específico da parte do capacete, do elmo. E ela falou o seguinte: essa é uma prova de que tu esteve aqui. Essa é uma prova de que eu sou a senhora do castelo de verdade. E vocês estão proibidos de voltarem nesse lugar. Nunca mais apareçam aqui. Shikoro, Copinchas. Uma espécie de aba móvel que vai presa na parte do elmo dos antigos guerreiros japoneses, que protegeria o pescoço. Bom, dito isso, ela falou: vai e não volta mais, estão proibidos de voltar a esse lugar aqui. As damas de companhia começaram a rir e lentamente começaram a desaparecer na frente do Morita Zusho, para surgir uma outra coisa na escuridão. Um rosto. Este era o senhor do castelo, um demônio, que ele, no susto, se encolheu, catou aquele pedaço de armadura e aquele monstro soltou um sopro nele que fez ele sair voando, na verdade rolando escadaria abaixo. Rolou 7 andares, Copinchas, e caiu no meio dos outros samurais que estavam aguardando lá embaixo. Lá, todo estrupiado, ele se juntou com os samurais e contou o que havia visto, contou toda a história, e os samurais fecharam o bico, não tiraram sarro nem nada. No dia seguinte, a história foi parar nos ouvidos do dono do castelo, o senhor feudal do castelo, que, preocupado, ainda mais que havia uma evidência um pouco insólita, esse shikoro, esse pedaço de armadura, ele mandou então que os empregados fossem até a sala do trono e verificassem se realmente faltava no elmo, que era um tesouro familiar, esse pedaço de armadura. E assim foi feito. Abriram o cadeado, lá estava o elmo, e ao verificarem realmente, numa sala lacrada, estava faltando um pedaço da armadura.
essa partezinha do cantinho da armadura. Era tipo impossível de alguém entrar nessa sala, pegar esse objeto e dar pro Morita Zusho. O senhor do castelo então concluiu, entendeu, compreendeu que não era só ele o dono e proibiu todos fossem àquela parte do castelo e deu o caso por encerrado. Acontece, Copenchas, que o castelo de Himeji, antes de ser o castelo de Himeji, ele foi feito em cima de um morro, sabe? Que por um acaso é chamado de montanha, um morro chamado Himeyama, Montanha da Princesa. Porque antes de montarem o castelo, aquela montanha era a morada de uma deusa, da princesa Osakabe, uma deusa celestial antiga. E só que seria essa aquela que apareceu, aquela mulher falando lá, não uma pessoa morta, mas sim uma deusa. E por isso restou não essa lenda, mas um relato que foi compilado em atas desse castelo de Himeji, que está localizado em Hyogo, província de Hyogo, Japão. Cara, não era um fantasma, mas uma deusa.